Olá, bom dia. Segunda-feira e eu espero que eu consiga, no lugar de Amanda Leontina, aqui no Manhã 10, aquecer sua manhã. Eu tenho o imenso prazer de conversar sobre temas muito legais. A gente vai ter hoje 3 entrevistados para falar sobre educação, finanças e muito mais. Nesse primeiro bloco, eu converso com a Luana Correia. Ela é do Colégio Santa Marcelina e a gente vai falar sobre um projeto pioneiro de gamificação. É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Luana. Prazer conversar com você. Olá, boa tarde, prazer, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, né, de poder compartilhar as experiências que acontecem na nossa escola. É um prazer imenso de estar representando o Colégio Santa Marcelina, Rio de Janeiro. E eu vim falar um pouquinho, né, sobre a nossa experiência utilizando o game Minecraft. Na verdade, a gamificação é um processo de utilizar os jogos para poder tornar o processo de aprendizagem mais significativo para os estudantes, né? Então, a gente utiliza da lógica dos games para tornar os conteúdos que, de certa forma, são mais complexos em algo mais simples e dinâmico para os estudantes. No meu caso, né, eu utilizei do Minecraft para que os meus alunos pudessem produzir a maquete da nossa escola. Né? Então, o game, na verdade, foi uma ferramenta complementar aos recursos que eu já estava utilizando nas aulas de geografia, como o Google Earth, o Google Maps, o Waze e Street View, entre outros, que estão relacionados às novas tecnologias vinculadas à cartografia. Certo. Eu imagino que, assim, você é geógrafa, né? Tá dando aula de geografia, é isso? Então, você é professora, mas é geógrafa. E aí, a gente, pelo menos eu que estou na casa do 3, né? Tive aula em que a gente desenhava mapa, em que a gente tinha uma tecnologia completamente restrita. E aí, só de imaginar esse monte de Google que você falou, utilizar game para poder aprender cartografia, e aí se eu não estiver equivocada, se eu estiver errada, me corrija. Cartografia, a gente está falando mesmo dessa questão de desenhos, de mapa, né, a carta, o desenho na carta, né, no papel. Certíssima, né? A cartografia, essa área da geografia, né, é uma ciência à parte, na verdade, que tem o objetivo de produzir, de analisar, de elaborar os mapas que, na verdade, são representações da superfície terrestre. Então, eu utilizo dos mapas para representar os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Né? E aí, Legal. Todas essas ferramentas complementares, que são as novas tecnologias, elas são utilizadas para que a gente possa ter uma maior flexibilidade, né? Sair daquele mapa que provavelmente você utilizou, que eram os mapas físicos, e tornar as aulas mais dinâmicas por meio dos aplicativos, que são mais acessíveis para os alunos e dialogam mais com a linguagem deles, né? Como é que é para você, enquanto professora, provavelmente você deve estar extremamente acostumada com os pais reclamando que os filhos gostam muito de jogar, e aí você pega o jogo e usa isso para formação intelectual, né, na sala de aula. Como é que é essa quebra de paradigma? A proposta inicial de atividade era a construção de uma maquete física, né, como a gente utiliza no dia a dia. Sendo que no momento que nós desenvolvemos essa atividade, nós estávamos no formato híbrido. Então, parte dos nossos alunos estavam na escola e a outra parte estava em casa. E aí surgiu o desafio, como fazer uma maquete física, né, dentro de um contexto de pandemia, né, onde os alunos tinham toda uma limitação para não utilizar, não aglomerar, não compartilhar objetos, e uma parte dos alunos em casa, uma parte em sala de aula. E aí a gente foi pensando, né, em como conduzir esse processo. E aí surgiu um dos alunos, né, eles utilizavam o jogo ali na sala de aula, no dia a dia, e um deles questionou, professora, por que a gente não utiliza do Minecraft para produzir a maquete da nossa escola? Porque é o que você quer. Você quer a maquete da escola. Eu falei assim, olha, deixa eu estudar um pouquinho sobre isso, porque eu não entendo
nada de jogos. E aí eu fui, né? Entrei nas plataformas, conheci um pouquinho, dentro de todas as dificuldades que eu tive para poder jogar, porque é um cenário aberto, né? É um mundo aberto, cheio de possibilidades, onde você, como se fosse o Lego, né? Você vai montando aquele espaço e ele vai criando aquele mundo de acordo com o que o aluno planejou, né? Através da execução daquele planejamento. Sendo que eu não saía do bloco. E aí eles foram me ajudando, foram compartilhando comigo. E ao longo da semana, que eles tinham um tempo, né, para produzir a atividade, eles foram me mostrando como aquilo foi sendo colocado em prática. E eu questionando eles, eu falei assim, nossa, eu não consigo sair de um muro, vocês já estão construindo a escola inteira. E assim, ficou fantástico. Na verdade, foi um processo literalmente colaborativo. Né? Fantástico exatamente por isso. Porque colaborativo tem uma inversão da hierarquia quando o aluno ensina para o professor, e com certeza isso deve ter ficado marcado, porque assim, nossa, eu sei alguma coisa que a minha professora não sabe, e eu que estou aqui para aprender, ocupei o lugar de ensinar. Então isso todos os pesquisadores da educação falam a respeito disso, né? Que essa linha não tem que ser só esse caminho de ida, né? É legal quando a via é de mão dupla no processo educacional. Então, na verdade, isso é muito interessante de ouvir, usando um conhecimento dos alunos que você, enquanto professora, não tinha que saber jogar, né? Vamos combinar, já tem que saber e ser geógrafa. É isso, tenho uma amiga geógrafa e a gente sempre discute sobre várias questões e tal. Então, assim, é um campo de estudo denso, não dá para a gente saber tudo. Agora, e o projeto final? Eu sei que eu só fiquei sabendo que deu muito certo e que todo mundo ficou feliz. Mas como é que foi isso? Então, eu acho que, só complementando o que você colocou, né? Eu acho que a nossa função hoje, né, o nosso papel enquanto professor hoje, é tornar o aluno protagonista do processo de aprendizagem dele, né? E o game possibilita isso. Eles trouxeram a ideia a partir de um planejamento prévio que eu tinha feito. E aí o planejamento foi todo embora, assim, obviamente a gente considerou algumas questões, mas assim, eles foram protagonistas do processo de aprendizagem deles. Eles trouxeram a ideia. E com relação... qual foi a questão que você me trouxe? Ao resultado final. Então, assim, teve todo o processo... Final. Talvez se fosse maquete daquelas que a gente está acostumada, eles iam embora da aula e iam falar com você lá no dia de entregar. E, na verdade, houve um processo, né? Houve envolvimento. Então, e foi com relação ao processo, né? Inicialmente, o desenvolvimento, as etapas, foram acontecendo de forma colaborativa, porque os alunos que estavam na escola, né, no formato presencial, eles realizaram um trabalho de campo. A nossa escola ela está localizada num lugar fantástico, né, no meio da Floresta da Tijuca. Então, e é uma escola imensa, eles puderam fazer todo um percurso, e foi muito interessante porque mexeu com a memória afetiva deles. Uma vez que eles estudavam lá, muitos estudavam na escola desde pequenos, e não tinham retomado ao ponto onde eles estudavam, que a gente chama de castelinho. E eles rememoraram, né, a experiência deles na escola quando criança. E aí eles foram fazendo esse trabalho de campo, foram fotografando, e ao realizar essa etapa, eles fotografaram, registraram, anotaram, fizeram os croquis, que também é uma outra ferramenta da cartografia, e encaminharam todo esse trabalho que eles desenvolveram para os alunos que estavam em casa. Por sua vez, os alunos que estavam em casa utilizaram das ferramentas, né, do Google Earth, Street View, Google Maps, com toda uma orientação passo a passo, para fazer o mesmo trabalho de campo, mas de uma forma virtual. E aí depois, esses dois trabalhos, né, o trabalho presencial e o trabalho remoto, eles se complementaram, que foi o momento em que eles começaram a utilizar do jogo para colocar em prática aquilo que eles viram, né, tanto na plataforma virtual quanto no presencial. E eles começaram a jogar em equipes, né, foram formadas 4 equipes, e essas equipes eles foram montando esse mundo, né, do Minecraft, a partir das impressões que eles tiveram inicialmente.
né, e das experiências, logicamente, daquilo que eles lembravam da escola, até porque muitos estavam ali 1 ano sem visitar a escola, né? Então, eles foram resgatando essa memória afetiva, né, essa leitura do espaço por meio dos aplicativos e foram montando a maquete. Por fim, eles fizeram uma apresentação de como é que foi esse passo a passo, como eles chegaram nessa maquete final e gravaram, né? Eles gravaram esses vídeos dessas maquetes virtuais e fizeram um link do YouTube para que pudesse ser compartilhado. E hoje a gente pode acessar, né, essas maquetes de forma sustentável. Eu entro no link, eu visualizo o produto final e posso estar compartilhando com toda facilidade, né? Diferente de uma maquete física